Olá pessoal, nossa primeira aula do quarto bimestre. Nós vamos continuar fazendo as aulas interdisciplinares entre Geografia e Sociologia e a gente vai continuar mais ou menos de onde nós paramos no bimestre passado. No bimestre passado a gente trabalhou a ideia da indústria cultural e como essa indústria cultural ela era usada de certa forma para manipular o pensamento das grandes massas, tá certo? Essa ideia da indústria cultural está associada à própria ideia da indústria também, né? A indústria cultural ela vai servir ao sistema capitalista, à forma de produção capitalista e a incentivar o consumo, como nós vimos, tá certo? Então a gente vai começar a falar um pouco sobre a Revolução Industrial, os tipos de indústria e como a Revolução Industrial e essa forma nova de consumir vai impactar a sociedade, ok? Bom, então começando com a Revolução Industrial. Como o próprio termo diz, Revolução Industrial foi algo que revolucionou o estilo de vida das pessoas e se propagou aí com o advento do capitalismo, tá certo? Então, que impactos isso vai trazer para a sociedade no primeiro momento? No primeiro momento, a gente vai ter a maior rapidez na forma de produzir, a gente vai ter aí uma mudança, como a gente já falou também, do centro de poder, do campo para a cidade, e a gente também vai ver uma série de mudanças na forma da sociedade, na forma de vida da sociedade, como nós vimos lá também no primeiro capítulo, no primeiro bimestre, desculpa, que a gente estudou sobre sociologia, como a gente passou a ter uma noção diferente do tempo. O tempo agora é dinheiro, é produção, certo? A gente sai a ideia do tempo natural e entra a ideia do tempo da fábrica. Bom, a Revolução Industrial ela aconteceu em fases, 3 fases basicamente que são definidas. A primeira Revolução Clássica, que foi fabril, usando o vapor como fonte de energia. A segunda Revolução Industrial, que está associada mais ao surgimento da indústria automobilística, das máquinas mais pesadas, o avanço científico que a gente vai ter nesse período. E a terceira Revolução Industrial, que está bem associada já às novas tecnologias, a da telecomunicação, internet. E há quem defenda que a gente está vivendo, na verdade, uma quarta revolução tecnológica, que é a do meio técnico científico informacional, uma englobação de todas essas tecnologias. Mas o fato é que cada fase da Revolução Industrial está associada ao consumo de recursos para produção de suas mercadorias e também o consumo de energias, fontes de energias. Bom, e falando um pouco da importância da indústria no nosso estilo de vida, a gente percebe que cada vez mais a nossa sociedade ela se torna dependente de produtos industrializados. Até mesmo a nossa alimentação hoje é uma alimentação que é processada, certo? Dificilmente a gente consegue ter uma alimentação 100% natural, porque demanda tempo, enfim, e às vezes é até mais caro, supostamente mais caro do que você ter um alto consumo de industrializados. E por isso que a gente tem também, como a gente viu, na indústria cultural, um apelo ao consumismo, porque toda essa máquina produtiva, ela precisa ser alimentada pelo consumo, tá certo? E também ela demanda recursos naturais, que é o que a gente vai abordar nas próximas aulas. Bom, outro impacto da Revolução Industrial vai ser também a geopolítica, que nós vimos também lá no primeiro bimestre nos estudos de geografia, certo? Em função do advento da industrialização, o começo do capitalismo industrial, a gente vai ter uma demanda, uma procura maior por recursos naturais, para ser utilizado na produção e vai se desenrolar uma série de disputas entre os países que se destacavam no período mercantil, no período do comércio, e novas potências que vão começar a surgir ali com o capitalismo industrial, com a produção industrial, tá certo? E como nós já vimos, a gente vai ter aí aquele período de disputas ideológicas entre capitalismo e socialismo, a gente vai ver uma hegemonia do pensamento e do modelo capitalista, então a industrialização ela vai seguindo em frente como principal motor do capitalismo.
Bom, né, a gente vai perceber que as fontes de energia, elas vão ser extremamente importantes dentro da produção industrial, tá certo? E envolve também aí alguns fatores, algumas características geopolíticas, por exemplo, a questão do petróleo. O petróleo ainda hoje é uma das principais fontes de energia que são utilizadas, principalmente na indústria automobilística e em algumas outras áreas importantes das matrizes energéticas, certo? Embora existam outras fontes, né, alternativas, menos poluentes, mais rentáveis, mas existe toda uma logística, todo um interesse geopolítico em torno também das fontes de energia, dos recursos naturais, tá certo? Então, nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essas fontes de energia, né, e a sua importância dentro da produção industrial, tá certo? Bom, por hoje é só isso, é só uma introdução do que nós vamos trabalhar nesse bimestre, certo? Eu vou deixar um material resumido, uma apresentação lá na sala de vocês, na página, né, de atividades de vocês. Eu vou postar as aulas também como atividades para que vocês fiquem, né, com a notificação para lembrar de assistir as aulas e preencher o formulário de frequência. E como eu já combinei com vocês, os que apareceram, né, na nossa última aula, vai ser totalmente pontuado. Todas as atividades, aula, tudo que nós fizermos vai ser pontuado para constituir a nossa média do quarto bimestre, tá certo? Então, essa aula, né, assistir a aula e preencher o formulário de frequência é a nossa primeira atividade do quarto bimestre, valendo ponto. Então, fiquem atentos a isso, não deixem passar os prazos, para que vocês não se enrolem, não deixem acumular atividade, tá ok? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.